É o seguinte, o tempo só anda de ida. Manuel de Barros. Como é que é? O tempo só anda de ida. Um dia desse, eu escutei uma frase muito interessante, que dizia assim: a educação ficou pequena para o tanto de criatividade que os estudantes têm. Eu achei brilhante. E aí eu fui pesquisar um pouco, por que será que hoje em dia a educação ficou pequena para tanta criatividade do estudante? Eu já falei aqui nesse programa várias vezes que uma das razões é de que, no passado, a fonte de informação era o professor e o livro só o professor que tinha. Hoje em dia, a quantidade de informação que os nossos estudantes têm é infinitamente maior do que qualquer outro tempo da nossa história. Mas tem mais algumas coisas também, e que eu tenho falado não é de hoje, que é a escola desconectada com a vida. A vida que o estudante leva, a vida do entorno da escola. Aquilo que está sendo conversado com o estudante tem que estar dentro, tem que estar no contexto da sociedade que a gente está conversando, na sociedade que a gente está vivendo. Qual é a notícia de hoje? Qual é a informação de hoje no mundo, em Santa Catarina, no Brasil? Qual é o assunto hoje? Esse assunto da pauta de hoje, dos jornais, pode ser a pauta da minha aula de português, pode ser a pauta da minha aula de geografia, da minha aula de história. E se isso for verdade, a escola estará conectada com a vida. Logo, vai fazer mais sentido. Uma outra coisa, falta de conhecimento. Conhecimento tem a ver com as conexões. O professor e a escola têm que saber o que é cada coisa, saber do assunto em profundidade, porque um professor que não sabe do conhecimento, ou melhor, não sabe do assunto, como que ele vai transmitir, como que ele vai conversar para gerar conexões e conhecimento? Ele não vai conseguir. Então ele tem que saber a didática e saber o assunto. E saber o assunto junto com a didática, é a fonte do conhecimento. Um outro ponto, o desconhecimento do território no qual a escola está inserida. Estamos em Florianópolis, as pessoas estão me vendo no mundo inteiro, no Brasil inteiro, mas uma escola na cidade de Florianópolis, no bairro da Tapera, tem uma comunidade, tem uma realidade social. Uma escola no Monte Cristo tem uma outra realidade social, um outro contexto. Então a escola tem que estar conectada com o seu território, com o seu entorno, o entorno social. E o outro assunto que é fundante, justamente porque a educação ficou pequena para tamanha criatividade do estudante. Sabe qual é? É a falta de escuta dos nossos estudantes. O estudante é um agente ativo do processo de ensino-aprendizado. Ele não pode ficar só e somente escutando o professor. Ele tem que estar lá participando e o professor deixar o cidadão participar. O professor que adora fazer pergunta também é o mesmo professor que adora responder a pergunta que ele mesmo fez. Não pode. Quem tem que responder a pergunta é o estudante. Quem tem que muitas vezes fazer a pergunta é o estudante e o professor leva o estudante a fazer outras perguntas. Dessa forma, o estudante passa a ser o agente fundante do processo educacional. E aí o professor, ele escuta o estudante, e o estudante se sente parte, se sente integrante. Eu não preciso dizer que quem se sente parte, integrante de um projeto, vai aprender mais, vai se sentir melhor e vai entender que aquela escola faz sentido e significado para a sua vida. Pense nisso. O tempo só é de ida. E eu quero dizer que tudo que eu falei não tem mais volta. A escola do século XXI precisa de professores do século XXI, porque os estudantes já são e já estão no século XXI. É o seguinte, a educação transforma. Um grande abraço e um beijo no coração.